Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos entrando, vamos começar mais um Papo com a Paty. E hoje nós vamos falar de homeopatia. Finalmente um tema bem Papo com a Paty. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal: como a homeopatia age no nosso emocional. O pessoal ainda está perguntando como é que acessa a live. Oi, Glebe, boa noite. Pri, boa noite. Keila, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui. Oi, Deusita. Opa! Dona Nilce, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos aqui iniciando mais um Papo com a Paty. E vamos conversar aqui de como é que a homeopatia age no meu emocional. Aí a gente começa a pensar, poxa, Paty, eu não sei nem como é que a homeopatia age no meu corpo, quanto mais no emocional. Que conversa de doido é esse? E aí a gente começa a pensar, peraí, vamos entender. Como é que a homeopatia age no meu corpo? Então, o assunto é interessante. Seja muito bem-vindo, Osmar. O assunto é interessante, nós temos aqui 1 hora para a gente bater um papo muito legal. E aí, bota o dedinho na setinha aí, ó, no aviãozinho, chama o pessoal, que o nosso bate-papo vai ser muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, o que é homeopatia? Porque tem gente, né, que trata, né, de várias coisas. A gente fala, você podia tratar com homeopatia. O povo, o que é isso? Homeopatia é um método de tratamento criado por Samuel Hahnemann. Foi um alemão que criou esse método de tratamento. E esse alemão, ele organizou esse método de tratamento com medicamentos ultradiluídos. Como assim? Se você for olhar como é feito, você fala, sei se eu acredito nesse negócio não. Mas funciona e funciona muito. Nesse método de tratamento ultradiluído, muitas vezes eu tenho 1 gotinha de insumo para 100 gotinhas de água, vamos supor. E aí eu vou adicionando energia a esse medicamento. E esses medicamentos, eles agem cheios de energia, então eles agem no nosso campo eletromagnético. Muitas vezes nós não sabemos como é que vamos atingir esses campos eletromagnéticos. Vamos começar a entender. A homeopatia, quando ela foi criada para ser um método de tratamento sutil, um método de tratamento suave. Então, se eu queria um método de tratamento suave, eu tinha que diluir. Mas a gente vem de uma corrente, né? O Samuel Hahnemann, que foi quem criou a homeopatia, ele vinha de uma corrente chamada de vitalismo. O que é vitalismo? Nas aulas de homeopatia a gente consegue explanar isso assim durante um tempão, isso fica muito mais claro, mas eu vou fazer uma forma resumida aqui para vocês. Vitalismo é quando eu entendo que existe uma energia vital que abriga, que na verdade sustenta esse corpo. Então eu tenho um corpo e dentro dele eu tenho uma energia, eu tenho algo a mais que sustenta este corpo e que faz com que este corpo ele consiga ter uma vida plena, gozar de saúde, gozar de energia para viver a vida. Então, se eu entendo que o meu corpo, ele é um quantum de energia, qualquer perturbação dessa energia vai causar uma doença. Meu Deus, que coisa é essa? Chega para cá. Pode chegar, pode chamar o pessoal. Vamos conversar sobre isso aqui que o assunto é interessante. Vamos entender como que a homeopatia age. Então, se Samuel Hahnemann, que criou a homeopatia, entendia que nós temos uma energia que habita o nosso corpo, ele entendia então que o estado de saúde, essa energia, usa esse corpo livremente. Opa! Quando eu estou bem, que eu tenho energia, eu caminho, eu trabalho, eu durmo, eu faço os afazeres de casa, eu tenho paciência, eu lido com os problemas, eu faço tudo isso e faço numa boa. Tá tudo certo. Mas, no momento que essa energia vital, por algum motivo, ela entra em desequilíbrio,
eu entro num estado de doença. Eita, como assim? O que será que pode perturbar a minha energia vital? O que será que pode fazer com que essa energia que tem dentro do meu corpo, que habita o meu corpo, ela possa ser perturbada? Porque no momento em que essa energia ela é perturbada, eu coloco o meu corpo num estado de alerta. Nossa, como assim? Isso, eu coloco meu corpo no estado de alerta. Vamos colocar o que a gente tem vivido hoje? Será que nós estamos tendo só problemas físicos ou nós estamos tendo problemas físicos e emocionais? Vamos pensar juntos. Quando eu estou com medo, o meu organismo, ele sente de alguma forma? Lógico que ele sente. Então, o meu organismo, quando ele vai manifestar o medo, eu vou mudar os meus batimentos cardíacos, eu vou fazer com que eu entre, sabe, num estado de hiperalerta. Eu fico hiperalerta, eu fico preocupada. De onde que será que vai vir algum ataque? Porque o medo pressupõe que eu posso sofrer qualquer tipo de ataque, seja ele qual for. Hoje, nós estamos com medo de quê? Estamos com medo da Covid. Estamos com medo de pegar o coronavírus. Então se eu tô com medo de pegar o coronavírus, eu vou ficar em estado de alerta? Claro. Ficar em estado de alerta é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa da mente. Se eu entro em estado de alerta, eu vou gerar uma perturbação orgânica. Eu gero uma perturbação da minha energia vital, o que faz com que gere sintomas. Então, toda vez que eu aciono qualquer emoção, que eu aciono qualquer sentimento, eu posso perturbar a minha energia vital. Quando eu perturbo a minha energia vital, eu entro num estado de desequilíbrio. No estado de desequilíbrio, sabe, é como se a gente fosse sofrendo ataques energéticos, sabe? Quando alguém fala, nossa, o seu vizinho está com coronavírus, você sabia? Você não olha nem pro rumo da porta do sujeito, ou você fica o tempo inteiro olhando que é para ver se ele não sai e você entra em contato com ele. Então, você fica nesse estado de alerta. Neste momento, você perde, sabe, essa naturalidade, esse repouso que normalmente te deixa em equilíbrio. E quando você faz isso, você perturba a sua energia vital. Então você já passa a não dormir bem, o que vai gerar uma série de reações em cadeia. Paty, mas como assim eu vou gerar uma série de reações em cadeia? Bom, vamos lá. Se eu fico prestando atenção no meu vizinho, que eu descobri que está com a Covid, e eu estou com medo do meu vizinho, estou com medo da Covid, daqui a pouco eu vou transcender esse medo para outras esferas. E uma outra coisa que eu posso começar a fazer, diante dessa perturbação dessa energia vital, eu começo a ter vários outros sintomas. Quando começou essa história da Covid, eu, Patrícia, fiz um videozinho e eu falei assim, o coronavírus, ele vai matar, mas o pânico, ele vai matar mais. E isso é muito sério, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela não está com nenhum sintoma. Se ela fizer um teste e o teste dela deu um falso positivo, ela começa a ter todos os sintomas, porque ela está com medo. E isso é muito poderoso, porque se nós entendemos que nós causamos com o nosso emocional, com a nossa mente, a perturbação da nossa energia vital, isso é tão grave. Por quê? Porque tem gente que pode acontecer dela sucumbir diante de uma situação e depois, de verdade, ela se contaminar. Tem um estudo que foi feito, é meio mórbido isso, sabe? Mas eu vou contar. Tem um estudo que foi feito com um homem que estava no corredor da morte e ele realmente ia ser... ele ia morrer. Chegou o dia lá dele morrer. E a forma como o pessoal escolheu, eles pegaram, fizeram um pequeno corte nele. E ele viu
o sangramento. A partir daí, prenderam a cabeça dele e deixaram. E aí colocaram um barulho de um soro pingando. Ele morreu. Ele morreu porque ele achou que o sangue dele estava acabando. Fala, que coisa de doido. Sim. Ele morreu porque ele ordenou para o corpo dele. Pode morrer. E aí ele morreu e morreu sereno, mas com aquelas sensações de... Tá, eu não tenho mais sangue, agora chegou o momento, vou para os braços de Deus. E isso é muito grave, porque ele gerou isso com a mente dele. De fato, ninguém fez nada que provocasse a morte dele. E aí a gente pensa, Jesus, que negócio sério. A minha grande preocupação e o que eu quero conversar aqui hoje, não é como que eu gero as doenças. Mas eu tenho que falar como eu gero as doenças. Mas, como é que eu gero a saúde? Esse é o principal. E como é que eu vou estimular este equilíbrio com a homeopatia? Então, assim, põe o dedo na setinha, chama o pessoal, dá um joinha pra mim, manda pergunta, interage comigo, que o meu papo hoje sou eu e vocês. E eu adoro fazer isso. Eu dou aula, eu faço live e eu faço porque eu gosto mesmo. Eu acho muito legal dividir conteúdo, dividir conhecimento. Vamos começar a entender. Primeiro, quando eu faço uma diluição lá do remédio homeopático, como é que eu entendo que isso pode mudar meu corpo? Que muita gente fala assim, Paty, mas a homeopatia não é só uma aguinha? Não é só uma bolinha de açúcar? Não é verdade que se não fizer bem, mal também não faz? Tem uma má notícia. A homeopatia não é só aguinha. A homeopatia não é só bolinha de açúcar. E não é verdade que se não fizer bem, mal não faz. Porque quando você toma homeopatia, a gente gera uma doença artificial. Eu gero sintomas que são superiores aos sintomas que você sente. Quando eu faço isso, a doença que você tem de fato, ela fica menor do que os sintomas que eu estou causando de mentira. Neste momento, a doença vai embora por sobreposição de forças. Até os alunos de homeopatia fazem essa cara, que eu imagino que vocês devem estar fazendo por aí. Então, peraí. Quando eu tomo homeopatia, eu gero uma doença artificial. Sim. Por isso que quando eu vou ao homeopata, ele quer saber até a minha preferência de cor? Sim. Ele quer saber o que é que eu como? Sim. Porque na homeopatia, eu tenho que gerar uma doença tão igual, tão parecida com o que você tem, para que eu possa te equilibrar. Por quê? Porque na homeopatia, nós usamos a lei da semelhança. E todas as vezes que eu uso a lei da semelhança, eu preciso do máximo de detalhes para achar uma medicação que é semelhante. Aí você para e pensa, Paty, mas não deve ser tão difícil, porque são muitos os remédios homeopáticos com os nomes escalafobéticos que eu nunca vi na vida. Natro muriático, antimônio crudum, sulfur, tuia, Olha só, a gente não vai conseguir falar todos os remédios aqui, que a gente precisaria de algumas lives para ficar lendo. Por quê? São mais de 6.000 remédios homeopáticos. São muitos remédios homeopáticos. Então, quando eu faço isso, eu preciso de um nível de detalhes do que a pessoa sente muito grande. Senão, eu não consigo acertar o remédio. Então, para que eu acerte o remédio, eu tenho que fornecer, sabe? Na verdade, eu tenho que captar daquele que me procura um máximo de sintomas. Então, a pessoa ela chegou até mim com qualquer tipo de perturbação. Coloca aí para mim uma situação, ansiedade, depressão. Coloca uma coisa mais diferente que eu vou falar para vocês como é que a gente faz com isso. Qualquer tipo de perturbação da sua energia vital, ela vai ser caracterizada como uma doença. Qualquer doença, ela é passível de sintomas. Através desses sintomas, eu vou chegar nesse remédio mais parecido.
O remédio mais parecido a gente chama de simílimum. Simílimum é o remédio que é mais próximo, é mais parecido. Obrigada, tia Zilanda. Um beijo para você, saudade. Tia Zilanda faz a musicalização infantil, cuidou das minhas filhas quando eram bebês e agora estão enormes. O dia que você vê, você vai assustar, tia Zilanda. Fala ofegante. Muito bom, tia Zilanda. Angústia, muito parecido. Quando nós estamos, por exemplo, com a fala ofegante, a pessoa está falando e Então a pessoa ela tá o tempo inteiro como se estivesse cansada, como se ela tivesse com dificuldade. Isso demonstra um pouco de ansiedade, pode ser angústia, mas eu não vou julgar. Eu vou dizer para a pessoa, me fala dessa fala ofegante. Quando você está falando assim, o que você sente? É só falta de ar? Às vezes a pessoa vai falar, não, é nervoso. Nossa, você está nervoso? O que te deixa nervoso? E aí a pessoa ela começa a dizer. Quando ela começa a dizer de todos esses detalhes, eu vou delineando esta doença, eu vou delineando esses sintomas, como se ele fosse uma pessoa que você conhece. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho uma angústia, né? Eu tenho uma fala ofegante, então, mas parece que tem um negócio aqui na minha garganta. Aí você fala, como um negócio na garganta? Quando você sente esse negócio na garganta, é um negócio duro ou um negócio mole? E tem gente que fala, poxa, eu tava achando que eu ia ser a louca, que ia falar pra homeopata que eu sinto um negócio na minha garganta e ela ainda me pergunta se esse negócio é duro ou é mole. E tem gente que fala, não, parece uma bola, é uma bola que sobe e desce. Eu não entendo por que essa bola tá aqui, que sobe e desce. Opa, nós chamamos isso de bolo histérico. E quando eu falo de um bolo histérico, eu já tiro um bocado de medicamento que não tem bolo histérico. E eu fico com as medicações que tem bolo histérico. Dentro destas medicações, eu vou achar aquela que mais se parece com você. Por isso eu vou perguntar até como é que você dorme, muitas vezes. Se eu precisar confirmar, eu vou perguntar assim, qual é a posição que você gosta de dormir? A pessoa fala, essa homeopata é louca? Não, a homeopata não é louca. A homeopata é muito cuidadosa. E ela quer entender como que você age. Por quê? Vamos pensar? Uma pessoa que dorme, por exemplo, numa posição fetal, o que ela está procurando? Ela está procurando acolhimento. Se eu estou na posição fetal, eu quero fazer a posição, gente, porque quando eu estou dando aula, eu falto plantar bananeira, desculpa. Então, se eu durmo na posição fetal, eu estou procurando acolhimento. Se eu durmo todo largado, opa, eu durmo relaxado. Tem gente que dorme tenso, tem gente que dorme sempre com os braços acima da cabeça, como se buscasse fazer alguma proteção. É meio louco isso, né, Luciene? Então, tudo isso para o homeopata faz muita diferença, porque nós temos medicamentos específicos que fazem isso. Paty, tudo bem, eu entendi. Nós temos medicações que elas são bem específicas, que vão bem naquele sintoma que eu estou sentindo. Mas como é que ele remove esse sintoma? Mais cedo um pouquinho, tem o pessoal que chegou depois, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Vamos supor que você fosse um pedaço de papel, tá bom? Desenha nesse pedaço de papel como se fosse uma cebola. Se você fosse desenhar uma cebola nesse pedaço de papel, você ia desenhar vários anéis, não ia? A cebola, quando você parte ela, não tem vários anéis? Qualquer um dos sentidos que você partir a cebola, você vai ver essa coisa de vários anéis. E aí, esses anéis, dentro da homeopatia, nós chamamos de níveis energéticos. Então, vamos supor que todas as vezes que você passa um desequilíbrio, é como se aparecesse um pontinho podre nessa cebola. Então, você vai lá e faz um pontinho. Aí, passou um outro desequilíbrio em outro momento, outro pontinho. Aí, eu vou e passo um outro desequilíbrio, outro pontinho. E aí, essa cebola, ela começa a ficar podre. Quando ela começa a ficar podre, ela começa a perder a sua essência. É como se ela fosse deixar de ser uma cebola. Mas por quê? Porque esses pontinhos podres estão invadindo. E aí, esses pontinhos, que são os pontinhos de drenagem da nossa energia, esses pontinhos, eles podem simplesmente fazer com que a nossa energia, ela vai se esvaindo. Porque o esforço para eu passar o meu nível energético, para eu circular a minha energia, ele é tão grande
do meu corpo que vai chegar uma hora que eu vou ter sintomas. Eu não vou dar conta. E aí a hora que aparece a dor de cabeça, a hora que aparece o bruxismo ou o apertamento dos dentes, vai ser uma hora que vai aparecer uma tensão, uma hérnia de disco, uma dor de estômago, um intestino desregulado, um problema de pele, dependendo de que nível ela está. E a profundidade. Paty, e a homeopatia? Como é que ela faz? Quando nós vamos dar a homeopatia, eu dou como se fosse um aspiradorzinho de pó. Aspirador de pó tá na moda, gente. Na quarentena todo mundo tá louco atrás da vassoura aspirador de pó, que é maravilhoso, recomendo, total. É como se eu pegasse um aspiradorzinho de pó e fosse lá e removesse aquele pontinho. Porque a homeopatia tem uma energia tal que consegue chegar nesse nível energético e remover aquele pontinho. Aquele ponto que tirava a sua energia, ele desaparece. Quando ele desaparece, a sua energia flui novamente. Você volta para o estado de equilíbrio. Quando você está em estado de equilíbrio, você não fica no estado de hiperalerta de como que você vai fazer com seu vizinho que está contaminado. Não, Deus me livre, eu não estou jogando praga no vizinho de ninguém, gente. Foi só um exemplo que eu usei mais no início da live. Então, com uma pessoa que está contaminada. Por quê? Porque primeiro, nós não temos que ter preconceito com quem foi contaminado. A gente tem que ter, boas vibrações para com ele. Mas se eu não consigo ter boas vibrações nem para comigo, como é que eu vou ter uma boa vibração com ele? Esses dias, uma pessoa que eu atendo, já tem muito tempo, e aí ela até voltou, agora na quarentena, que ela falou, Paty, eu precisei ir até uma loja física, era uma coisa que eu precisava fazer, porque é um equipamento que eu precisava para o trabalho. Aí ela falou, fui, toda paramentada, só faltava um capote para sair, uma bolha, na verdade. E aí, o que acontece? Ela disse que deu um problema na hora dela fazer a troca lá do produto que ela precisava. Quando deu problema para fazer a troca, ela disse que qualquer pessoa que passava a menos de 1,5 metro dela, ela ia ficando nervosa, ela ia arregalando o olho, e a moça que estava tentando resolver o problema dela foi ficando nervosa também, e ela foi ficando nervosa. Aí ela falou, eu não quero sair mais na rua, pelo amor de Deus, eu não gosto mais de pessoas, eu não quero ficar mais perto de pessoas. E aí eu falei, calma, que está se instalando uma fobia social. Por quê? Pelo medo do contágio. Vamos pensar. Paty, a pessoa nunca teve fobia social. Inclusive, é uma pessoa super sociável. Festeira, brincalhona, alegre. Mas as pessoas, neste momento, elas representam uma ameaça. E como a pessoa ela representa uma ameaça, nós começamos, a querer nos distanciar. Então não se engane, eu sei que aqui tem muitos terapeutas e vocês podem se preparar. Vai vir uma onda de depressão pós-trauma e o pessoal com fobia social. Até os adolescentes, que são seres assim, que andam em grupos, eles estão ficando com fobia social. São vários, que às vezes já me reclamam isso. Então, é muito importante a gente entender que a pessoa ela desequilibrou e entrou no processo. Para quem trabalha com homeopatia, a gente vai avaliar. Essa pessoa sempre teve fobia? Não. A fobia veio por um medo real? Sim. É uma coisa pontual? Sim. Então, eu tenho um jeito específico de tratar, onde eu vou remover esse bloqueio energético, vamos dizer, nesse campo energético da pessoa, e eu consigo trazer ela de volta para o equilíbrio. A Kalina está colocando aqui para gente. Parece muito com o princípio da acupuntura. Sim, Kalina, tanto a homeopatia quanto a acupuntura são terapias complementares. E eu, inclusive, gosto muito de associar as duas coisas, apesar de não ser acupunturista e ser apaixonada por acupuntura, com um respeito gigantesco. Então, assim, nós precisamos ajudar as pessoas a voltar ao ponto de equilíbrio. E nós temos algumas formas de fazer isso. A homeopatia é uma delas. A acupuntura é outra. O pessoal dos óleos essenciais, outra. E assim por diante. E todos os terapeutas vão entrar agora nessa outra fase,
sabe, da pandemia, socorrendo não só as pessoas que estão doentes propriamente dita com a Covid, mas também socorrendo os efeitos da pandemia. Porque esses efeitos, eles vão ficar em algumas pessoas que já eram predispostas a essas doenças, elas podem ser que elas fiquem com esses sintomas. E isso é muito complicado. Então, assim, depressão pós-trauma, exatamente. Um estresse pós-traumático que pode chegar à depressão, Kalina. Isso é muito importante. Então, assim, na parte emocional, tá todo mundo vibrando muito. No medo, na raiva. E diante disso, nós começamos a colocar vários mecanismos de defesa ou máscaras, como queiram colocar. Freud vai chamar de mecanismos de defesa e Jung chama em alguns momentos de máscaras. Então tem gente que está negando. A pessoa está correndo da realidade. Tem gente que está enfrentando. Tem gente que perde familiar e simplesmente acha que foi com outra pessoa da família. Não foi nem com ela. Então é muito importante que a gente ajude essa pessoa a identificar e eliminar essa causa do estresse. No caso da conversa, da terapia propriamente dita, a gente vai racionalizar isso. Mas quando você toma a homeopatia, o que que você faz? Você remove esta causa. Pati, vamos lá. Uma pessoa que está ansioso ou está com medo e começa a ter falta de ar. Muita gente, ó. Às vezes porque ele já tinha predisposição à falta de ar, às vezes por causa da questão emocional e às vezes porque a pessoa ela não sabia como lidar com aquilo. E aí ela fica, será que eu tô com a doença? Mas é a falta de ar. Aí vem a falta de ar. Essa falta de ar ela vai aumentando e a pessoa já não consegue mais falar e a pessoa fala, conversa comigo. Mas ela não tinha entendido ainda esta necessidade de acalmar, respirar tranquilamente e entender. Se a pessoa está com medo do vírus, está com medo da perda, ela está com medo de quê? Porque até o medo, quando a gente vai lidar com ele precisa ser racionalizado. Por quê? Quantos remédios existem dentro da homeopatia para medo? Vários. Então, dentro do medo, eu preciso entender, você está com medo de quê? Como? Como que ele vai agir dentro de você? A sua manifestação do medo faz com que você fuja para dormir ou você saia completamente do sono? E aí você pode falar, Pati, peraí, vamos entender. Se eu tomo um remédio homeopático, beleza, eu estou tomando um remédio físico. São gotinhas de verdade. E como é que ele vai mexer lá no meu campo energético? Quem se lembra aí do senhor Masaru Emoto? Dá um joinha para mim, se vocês sabem quem é. Se vocês não lembrarem, eu até peguei aqui a biografia dele, sempre que todo mundo prepara as lives, né? E a gente tem que preparar. O senhor Masaru Emoto, ele foi um japonês, ele morreu em 2014. E ele executou experiências com a água. E quando ele executou essas experiências com a água, ele colocava, né, em garrafas de água, ele colocava palavras, né, com vibrações, palavras, nas garrafas de água e congelava. Aí, uma determinada temperatura, ele retirava aquela garrafa e fotografava os cristais que esta água havia formado. Quando ele fotografava os cristais, ele começou a perceber que o cristal de água com a palavra amor tinha uma formação, uma organização diferente da garrafa que estava escrito ódio. Que a garrafa que estava escrito Jesus, por exemplo, tinha uma organização diferente da palavra amor, que era diferente da palavra ódio, que era diferente da palavra doença. E aí ele foi fazendo vários. Gente, que vocês procurarem no YouTube ou na internet as fotos, é um negócio tão fantástico, mas o pessoal chama isso de pseudociência. O fato é, várias outras pessoas tentaram repetir os experimentos e foi semelhante. E todas as vezes que colocava a mesma palavra, a organização da molécula de água congelada era a mesma. É como se ele formasse um cristal de água
diferente de acordo com cada palavra, com que cada palavra significava. Isso é muito interessante, porque exatamente não. Eu uso isso como uma comparação para entendermos a natureza de cada remédio homeopático. Quando eu pego um remédio homeopático, ele tem uma frequência, uma energia absolutamente diferente de outro. Por isso que o remédio de desentupir nariz de um é diferente de desentupir nariz de outro. Por isso que o remédio para depressão de um, mesmo que os sintomas sejam muito parecidos, é diferente do outro. Masaru Emoto. Se alguém pode digitar aí, por favor, eu tento fixar. Senhor Masaru termina com U, Emoto. É muito interessante. E aí, o que a gente começa a observar? Pati, então quer dizer que o remédio homeopático, seja para depressão, para ansiedade, para fala ofegante, para diversas situações que nós sentimos, ele vai ser diferente de um para o outro completamente. Por quê? Porque somos seres completamente diferentes. E quando ele entra no organismo, ele entra muitas vezes fazendo coisas que você queria. Quantas pessoas aqui já não foram para terapia, por exemplo, e falam assim, mas tudo que eu quero é desapegar de determinada pessoa, mas eu não consigo. Não consigo sair desse relacionamento. Levanta a mãozinha. Pode levantar a mãozinha. Dá um oizinho aí pra mim. Quantas pessoas, muitos de nós, não conseguimos encerrar lutos de relacionamentos, não conseguimos encerrar lutos de trabalhos que nós perdemos, não conseguimos encerrar lutos de pessoas amadas que perdemos. Quantos de nós? Aí, o que? Isso, obrigada, Osmar. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Ai, não abre o negócio aqui pra mim. Ó, o meu celular embirrou comigo, mas é esse que o Osmar colocou aí pra gente. Ai, não consigo. Mas é esse mesmo, Masaru Emoto. Quantos de nós não conseguimos fazer todo esse processo? Aí o que a gente faz? A gente vai atrás de um medicamento homeopático. Quando você vai atrás de medicamento homeopático, você começa a tomar e você está nesse processo, nessa busca de querer desapegar, de falar, não preciso disso, isso não está me fazendo bem, isso não está legal para mim, e você vai tentando desapegar daquela situação. Quando você começa a tomar um medicamento homeopático, é como se o medicamento fala, minha filha, você quer soltar? Então solta. E aí você solta. E acontece um negócio muito legal, porque é um movimento que você queria fazer. E você conseguiu se acertar com o seu homeopata. O seu homeopata entendeu o movimento que você precisava fazer. Você precisava soltar aquela situação, que nós chamamos muitas vezes que é uma psicose, está pegado em alguma coisa. E aí você começa a entender de fazer o movimento, porque você às vezes você quer soltar, mas não sabe como. Gente, quantos de nós não queremos sair de uma situação, mas a gente não sabe como? Quando eu falo assim, esquece tal coisa que a pessoa te fez, você fala, como? Eu quero esquecer, eu não quero cobrar mais nada dessa pessoa, mas eu não consigo. Aí você toma a homeopatia, é como se fosse um corte energético que você faz. E aquilo vai embora. E você sente leve. Você sente leve e você começa a entender tudo que aconteceu e você começa a agir com gratidão com aquela situação. De verdade, eu não consigo fixar comentário, gente. Você começa a agir com gratidão, com toda a sua história, com tudo que aconteceu. E parece que a vida muda. Parece que... Quem aqui já passou por isso? Eu sei que tem gente aqui que já passou por isso, que fala, olha, parece mágica. Mas de repente, sabe, você simplesmente deixa as coisas irem e você fica leve. E você fala, poxa... Como que eu não fiz isso antes? Eu nem sabia que era tão fácil. E você queria que fosse fácil. E aí você, de repente, começa a fazer aquele movimento. E aí você deixa. E a coisa, você fica assim, tá tudo bem. Eu entendi que as coisas completam ciclos. E aquele entendimento que você buscava, às vezes há anos de terapia, há muito tempo de trabalho árduo, emocional, se desgastando, fazia Ho'oponopono, fazia meditação e conversava, ia na terapia. Aí você coloca um componente a mais, a homeopatia, aí de repente o negócio destrava e vai. E você fala,
Caramba, que libertação. E é desse jeito. Na live que eu fiz com o Bruno Torres, foi até uma live que a gente falou muito de homeopatia, e aí eu falei pra ele, homeopatia pra mim é libertação. Então assim, as coisas passam na vida e eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza, que independente de qualquer coisa que eu passe na minha vida, eu vou conseguir superar. Não é porque eu não me importo com as pessoas, não é porque eu não me importe com as coisas que aconteçam comigo. É porque eu tenho certeza que eu tenho um apoio energético tão grandioso. Lógico, meu apoio maior dentro da minha religiosidade é Deus. Mas eu tenho um apoio que Deus me deixou tão grandioso, que é a homeopatia, e que de repente eu consigo fazer movimentos que eu sempre tive muita vontade de fazer. Eu me lembro... quem aqui assistiu Carandiru? Eu assisti. É até um papel que o Luiz Carlos Vasconcelos faz, que é o do Drauzio Varela, que é do médico. E uma cena que me marcou muito naquele filme, quem é meu aluno já me viu falando isso em sala de aula, que um preso chega, olha bem para ele e fala assim: doutor, tem remédio para culpa? E aí fica aquele silêncio ensurdecedor na cena. E eu me lembro que no dia que eu assisti, eu faltei pular. Que eu falei, tem remédio para culpa, o mundo precisa saber disso. Gente, tem remédio para culpa. Tem remédio para desapego. Tem remédio para sentimentos que você nunca achou que teria. Por quê? Porque todas essas emoções, todos esses sentimentos são desequilíbrios da sua energia vital. E uma vez que essa energia vital ela volta para o ponto de equilíbrio, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora e você se sente bem. Paty, é mágica? Não. É rápido. Para algumas pessoas é bem rápido. O alívio vem bem rápido. Vocês estão vendo que vocês não estão perguntando, vocês estão conversando e tudo mais? Eu mesma vou fazendo as perguntas. Pergunta aí, gente. Chama o povo, pergunta que a conversa aqui, se deixar eu converso, como diz os meninos. Eu dou 8 horas de aula seguida, o que é uma live para nós? Passa assim, ó. Já vamos para 40 minutos de live. E aí você pergunta, Paty, é rápido? Para algumas pessoas é muito rápido. Para outras é um pouco mais devagar. Mas o alívio, de forma geral, ele vem muito rápido para quase todo mundo. Muita gente fala assim, Paty, eu tenho uma criança interior, todos nós temos, muito birrenta, muito voluntariosa, que não aprende, não desapega. Vamos tratar essa criança interior. Vamos colocar essa criança para ter as suas expectativas atendidas e vamos, muitas vezes, dar um cala-boca nessa criança, que de vez em quando precisa. E de vez em quando a gente precisa pegar essa nossa criancinha interior e falar, para de reclamar. Tá tudo certo. E na homeopatia você tem como fazer isso? Claro que tem. Claro que tem. Não tem limite. Nós estamos lidando com energia. Quem é que consegue colocar energia dentro de um potinho? Só homeopatia, gente. Não tem outra possibilidade. Por quê? Porque neste momento que você toma, ela transcende. Só para vocês terem noção, muitas pessoas têm traumas intraútero. Eu tive, né? Teve um momento da gestação da minha mãe que ela caiu. E naquele momento eu não sabia. E eu tinha ficado com um trauma. Não sabia. Numa consulta que eu fui fazer, em um curso que eu fui fazer. E aí o médico me perguntou se minha mãe havia passado alguma coisa na gestação. E eu contei que sim. Aí ele me deu uma medicação específica para tirar aquele trauma. Que eu não sabia que tinha ficado qualquer coisa. É engraçado. Eu tomei o medicamento que ele me passou. Eu não vou falar de medicamento homeopático aqui. Não precisa me perguntar qual é o medicamento. Eu sei que vocês não estão perguntando. Mas eu tenho uma resistência grande de falar de medicamentos. Medicamentos eu falo nos cursos. Quem quiser aprender homeopatia, depois a gente conversa. Mas só para quero que vocês entendam, até quem é paciente, quem é aluno, sabe disso.
Não dá para ficar falando de medicamentos. E aí ele me passou um medicamento. Foi a partir deste momento que ele me passou esse medicamento que é como se eu tivesse falado assim, cara, eu tô nesse mundo. Eu tô nesse mundo, vou arregaçar a manga, vou fazer as coisas. E foi uma mágica que só depois eu fui perceber. Na hora eu nem tomei, né? Voltei do curso, fiz o medicamento, tomei. E aí passou alguns meses, como disse, eu comecei a colocar as manguinhas de fora. Comecei a fazer os meus cursos, comecei a dar os meus passos e a minha vida começou a girar, já estava girando bastante. E começou a girar ainda mais, ainda mais, ainda mais. E aí eu entrei nesse ritmo assim é uma energia renovada, como se eu tivesse acabado de nascer, de verdade. E aí parece que eu tenho muita energia, eu tenho vontade de fazer tudo. E eu faço muita coisa. E isso é maravilhoso, porque eu não sabia que isso travava a minha energia de antes de nascer. Ju Maria, Paty, a medicação pode fazer com que você pule o processo a ponto de não conseguir criar estratégias após a cura? Ju, vamos lá. A medicação, ela não faz você pular o processo, ela acelera o processo. Isso é que é importante. Por quê? Porque se você pula o processo, você não elabora. Por isso que eu gosto de juntar a homeopatia com a terapia, com a análise. Porque assim, isso, você tem medo, a Ju tá colocando, eu sempre tive receio da medicação, com medo de passar pela situação novamente se houver a solução na medicação. Não, ninguém vicia em homeopatia. A homeopatia, ela te ajuda a fazer um processo. E esse caminho, quando ele é conduzido com o terapeuta, excelente sua colocação, Ju, maravilhosa. Quando você faz esse processo com um terapeuta, você aprende a fazer o caminho. Quando você aprende a fazer o caminho, se você passar por outra situação semelhante, você pode até precisar de algum apoio e falar, poxa, naquela época eu não consegui fazer tal coisa, eu acho que eu estou precisando conversar com algum terapeuta. Mas são coisas tão breves, Ju, que você faz. Já aconteceu isso com pessoas que eu trato. Uma vez, um senhor tinha passado uma situação e tinha se visto muito limitado. E aí ele veio fazer, ele não aceitava tomar remédio psiquiátrico e tal. E aí a gente entrou com as medicações homeopáticas, ele reagiu super bem, e dei alta e foi maravilhoso. Depois ele passou um negócio muito grave, porque ele estava passeando no Rio de Janeiro com a esposa, nós moramos em Brasília, ele é daqui de Brasília. E essa esposa adoeceu e teve que ficar internada lá no Rio de Janeiro. E ele no Rio de Janeiro, dentro de um hospital, sem conhecer ninguém, porque eles estavam a passeio, não tinha um familiar para dar apoio. E aí ele meio que... Ele começou a desequilibrar. Quando ele começou a desequilibrar, que ele chegou em Brasília, ele virou para a filha dele e falou, me leva lá na Patrícia. Aí quando ele chegou lá, e ele falou, eu sei tudo que está acontecendo, mas eu preciso de um apoio de 1 mês. Ele falou desse jeito, 1 mês. Aí eu falei, não, o senhor vai voltar daqui a 30 dias para eu ver se o senhor tá bem. E dei a medicação para ele. Ele tomou a medicação, daí 30 dias ele voltou. Aí ele falou assim, se você quiser me dar medicação mais esse mês, eu vou tomar porque você tá falando. Mas com 15 dias eu já estava ótimo. Ou seja, a pessoa ela volta no processo de equilíbrio, Ju, rápido. Então não é que ela depende da medicação, não é que ela fique naquela dependência do terapeuta. Não, ele entende o processo e se ele precisar de algum apoio, que o que ele passou foi muito grave, ele vai pedir um auxílio, mas o restabelecimento dele é muito mais rápido. Por quê? Porque ele já sabe o processo, ele entende o processo. E ele não chega a desequilibrar completamente. Mas o bacana de você fazer esse acompanhamento é fazer com um profissional que ajuda você a fazer todo esse processo. Entendeu? Então, é um apoio. Quem faz o processo é a pessoa. Mesmo que o seu homeopata não faça atendimento, porque no meu caso, eu sou homeopata e eu sou psicanalista. Então, eu faço as duas coisas, mas tem gente que faz só homeopatia comigo, faz terapia com outra pessoa. Tá perfeito, tá maravilhoso. E os próprios terapeutas, psicólogos ou psicanalistas que atendem, falam, olha, fala para seu homeopata isso e isso. E eu acho essa troca fantástica, maravilhosa e faz com que esse processo ele funcione de um jeito muito legal. Então, não precisa ter receio de falar, não, eu estou usando homeopatia, eu não vou tirar. Não, isso não acontece.
Não, nenhum profissional, de verdade, homeopata, porque não é qualquer pessoa que faça um bocado de remedinho que vai ser homeopata. Não, vá no homeopata, existem vários, até aqui tem vários, inclusive. Então, ele vai saber colocar o que for melhor. Peraí que passou aqui da Fátima. Nossa, essas sequelas intrauterino que podem ser identificadas como? Bom, elas podem ser identificadas, Fátima, no caso de uma boa conversa, você procurando com seus pais, às vezes já não tem mais os pais para contar, né? E aí pode ser identificado através das histórias, ou em algumas pessoas a gente pode fazer isso através da meditação ou da hipnose. Então, assim, às vezes um parente conta, nossa, sua mãe passou isso e isso na sua gestação. Aí você fala, poxa, ela não me falou, porque às vezes tem umas mães que não contam. Eu conheço pessoas que não amamentaram, mas falam para os filhos que o filho foi amamentado. Isso não é legal, porque aí a pessoa, se precisar, ela não vai tratar. O Osmar, que colocou aqui pra gente que é homeopata, um bom homeopata. Concordo, principalmente quando se trata de medicamentos da homeopatia. Tanto que eles nos ajudam muito a conhecer as pessoas, que é muito complexo. É um processo fantástico, como a Enai colocou aqui pra gente, que é um processo maravilhoso. É porque nós vamos trabalhando, sabe, em sutilezas, em detalhes, que muitas vezes eu não critico os médicos. Vocês sabem, eu já trouxe aqui uma médica para conversar com a gente, que também é da linha da homeopatia, né? Ela é psiquiatra, mas é homeopata. Homeopata é ótimo. É porque eu tenho uma pessoa que chama os homeopáticos de homeopáticos, ou de homeopatas, porque ele fala que sou eu que passo, a Pati que passa, ele chama de homeopatas. Desculpa. E essa, eu não brigo de jeito nenhum, mas eu acho que os médicos, eles têm uma limitação de acordo com o que eles aprenderam. Então, o médico que aprendeu homeopatia, ele vai saber fazer essa forma de abordagem. Aquele que não aprendeu, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não conhece. Entendeu? Então, isso é muito, muito importante. É um processo muito gostoso, maravilhoso, que pode fazer com que a gente caia a ficha, sabe? Que a gente comece a entender algumas coisas e chegue a um nível de maturidade maravilhoso. A Fátima está perguntando aqui pra gente, pode fazer com criança esse atendimento da psicanálise e homeopatia a partir de que idade? Olha só, existem pessoas que fazem uma abordagem com criança mais específica, que atendem crianças. Eu, particularmente, atendo de adolescente para frente. Atendo crianças com a homeopatia, mas com a psicanálise é mais delicado, principalmente porque nesse momento eu só estou fazendo um atendimento online. Mas estou atendendo, por exemplo, adolescentes. As crianças, quando ela começa a ter já algum entendimento, 7, 8 anos, você já consegue ir fazendo esse atendimento. Mas tem pessoas que são bem específicos para atender a psicanálise com crianças. A homeopatia, como diz, né, uma pessoa que eu conheço, de mamanda caducando. Então, a qualquer momento da vida você pode tratar e a gente consegue fazer essa abordagem desde intraútero. Ah, Paty, olha, tô aqui grávida e tal, mas no comecinho da gestação eu tive muita negação. Eu não gostaria que o meu bebê sentisse isso e tal. Nós podemos já começar a tratar? Claro que podemos. Claro que podemos. E aí a gente faz toda uma abordagem interessante para que a mãe faça esse acolhimento e aquelas sensações elas passem. A Andressa, beijo Andressa. E muitas vezes essas mães não lembram ou acabam tendo um bloqueio dessas situações vivenciadas. É verdade. Esse bloqueio ele acontece como um mecanismo de defesa. Do tipo assim, eu não vou pensar nisso porque isso dói. Mas já aconteceu quando eu estava atuando com hipnose de forma intensa, da pessoa estar em hipnose e aí a pessoa vê as cenas. Então, cenas não muito legais, mas acontece das pessoas assistirem cenas que são muito difíceis, né? Intraútero. E outras cenas muito bonitas também, que a gente já presenciou, da pessoa acordar e falar, eu não sabia que eu tinha sido concebida com tanto amor. E eu acho isso, assim, maravilhoso. A Kalina, que maravilha, uma psiquiatra com essa interface com a homeopatia. E é fantástico. E tem muitos psiquiatras
psiquiatras que respeitam e muito. Não só respeitam, como alguns falam, olha, eu não tenho conhecimento, mas eu indico quem faz. Assim como, quando eu preciso, eu indico alguns psiquiatras que eu sei que entendem que essa abordagem em conjunto é só para o benefício do paciente, o benefício daquela pessoa que está precisando naquele momento. Gente, faltam 10 minutos para finalizar a nossa live. Nós estamos começando mais cedo, algumas pessoas reclamou que estava muito tarde. Se tiverem perguntas, pode fazer, que eu estou aqui. Hoje é o papo da Paty, sou a Paty e vocês, que eu acho maravilhoso. E hoje a gente está explicando aqui como é que a homeopatia age no nosso emocional. A homeopatia, gente, é capaz de nos deixar mais felizes, mais leves, mais soltos, nos libertar de amarras emocionais que fazem com que sejamos muitas vezes escravos de situações que nós não precisamos. Porque nós, mais felizes, o que é que nós podemos fazer? A gente transcende, a gente cresce, a gente evolui num outro patamar, né? Fátima, como eu faço para ter atendimento? Me chama no direct que eu te passo. Minha secretária, inclusive, está aqui, a Raimunda. Exatamente, Samara. Nós ficamos realizados. É uma sensação, sabe, que é tão difícil da gente traduzir em palavras que eu brinco, eu falo assim, se tivesse aquelas figurinhas, Tânia, me ajuda aí a fazer uma figurinha, que é assim, pessoa que não se trata com homeopatia, pessoa que se trata com homeopatia, transcende, aquela coisa, é uma energia muito diferente, muito maravilhosa. O que você acha dos florais de Bach? Amo de paixão. Meu conhecimento é ridículo de florais. Agora, a minha vivência com florais, no sentido de receber, é maravilhoso. Então, assim, eu amo os florais, eu acho que tudo soma, acho eles fantásticos. Até uma amiga, né, vários amigos que eu tenho, vários amigos, alunos, parceiros, colegas da área, falo, Paty, esse momento é o momento de tomar o Rescue e o Lark. Eu não esqueci, inclusive eu não fiz o meu ainda, mas vou fazer. Eu tomei muito Rescue, uma amiga muito querida me passou. Na verdade, ela me deu de presente, ela tirou da bolsa e falou, esse é pra você. Achei, assim, uma delícia. Um momento que eu precisava muito. E eu sou apaixonada, completamente apaixonada, e ainda quero ter um pouquinho de tempo para estudar. Mas é porque eu arrumo tanta coisa para fazer que eu acabo não estudando. Então, vamos lá. Tive contato com uma família que utilizava a homeopatia como um dos tratamentos dos filhos, que é autista. Você tem contato com esse tipo de trabalho, Paty? Sim. Eu tenho uma especialidade dentro da homeopatia chamada homeopatia detox, que nós usamos muito o tratamento homeopático, principalmente fazendo detox de vacinas, alimentos, que os autistas eles têm muitas dificuldades alimentares e procede. Eu faço o tratamento, mas tem uma pessoa. E eu faço isso mesmo, gente, eu passo para um bocado de gente que é bom, quem é mais especialista do que eu passo mesmo, e eu acho que quem é bom tem que ser valorizado. Quem é bom tem que atender e tem que estender esse benefício a quem puder. Mas a Caroline, que ela tem uma filha autista, ela inclusive que me convidou para esse curso, é psicóloga, fantástica. E a Carol, ela atende muito bem. Se for algo muito específico, pode me procurar que eu passo contato, que eu acho que precisa fazer esse link, assim, entendeu? Não é qualquer homeopata que faz detox. Tem um curso específico, é um curso muito bom, muito importante, do Tom Jensen. E esse curso, poucos homeopatas têm. Por exemplo, que fizemos o curso, nós somos por volta de 50 a 60 homeopatas no Brasil. Brasil todo. Que nós fomos fazer em São Paulo, né? São três fases do curso. São muito intensos. Ok? Gente, estamos chegando aqui no finalzinho, os últimos 5 minutos. Cadê? A Fátima quer falar com a Raimunda urgente. Já a Raimunda manda. É um curso caro, gente. Gente, a homeopatia não costuma ser barata para a formação de um homeopata. Então, assim, respeite, sabe, o homeopata que se especializa, que estuda. Porque investir em cursos para estudar, primeiro que é muito difícil,
São raciocínios que a gente desconstrói muito para construir novamente, mas um bom profissional homeopata, ele traz você de volta para a vida. E eu vou lhe dizer, um negócio desse não tem preço. Quantas pessoas precisam disso? Então tá aqui, ó, tá aqui muita gente, Osmar, a Tânia, a Andressa, excelente, a Samara, que é homeopata. Então, assim, é tempo, é dedicação, é quebrar a cabeça, autoconhecimento, autotratamento, porque não se engane. Qualquer terapeuta, para que ele consiga tratar o outro, ele trata a si mesmo. Não é mesmo, Cecília? A gente não para de estudar nunca. Eu não consigo estudar tudo que eu quero. Falta hora no meu dia. Aí você fala, por que vocês estão tão bem? Porque a gente se libertou de um bocado de coisinhas e a gente está mais focado no que é bom. Então, se você também quer ficar assim, vem pro lado de cá, vem se tratar. Vem focar no lado bom da vida, vem focar no aprendizado. Vamos tirar da cabeça essa coisa de confinamento. Não, gente, não é confinamento. Até uma outra aluna de homeopatia que me chamou a atenção para isso, vou fazer uma live domingo com ela, que é a Janaína, que é da yoga. Ela falou, Paty, é recolhimento. Eu falei, você está coberta de razão. É recolhimento. Usa esse momento de recolhimento da melhor forma. Tira de dentro de você todo o lixo emocional, joga fora e aí deixa brilhar, sabe, a sua alegria, a sua capacidade, a sua vontade de estudar, a sua vontade de fazer as coisas. Paty, eu vou ser todo dia igual um chefe de excursão? Não. Vai ter dia que você vai falar, não quero levantar, vou fazer um chocolate quente, vou assistir sessão da tarde. E ó, tá tudo certo. Por quê? Porque nós merecemos descanso e a gente tem direito de vez em quando de colocar para fora alguma tristeza que a gente tem. Nós não devemos é nos fixar na tristeza. Essa fixação é que ela te adoece. Então, se você quiser tomar homeopatia, libertar aqueles pontinhos estragadinhos da cebola e ser outro nível, sabe, de conhecimento, de tratamento, de aceitação e de evolução na sua vida, você tem essa possibilidade. Você não precisa virar. A Tânia tá falando uma coisa aqui que é fantástica. Minha irmã, e não é à toa que é minha irmã, não. Eu admiro pra caramba. A Tânia é homeopata em Goiânia. Estude homeopatia para conhecer e usar em você mesmo. Não precisa virar terapeuta. É só para se conhecer. Gente, qualquer curso de terapia que você for fazer, por exemplo, eu tenho 2 cursos, estamos criando o 3º e o 4º, até o final do ano sai mais 2 cursos novos, quem não sabe vai ficar sabendo aqui agora. Nós vamos lançar um curso bem interessante, que nós vamos juntar algumas técnicas, mas eu não vou falar agora, e outro mais específico, e todos os cursos são altamente terapêuticos. Quantas pessoas que aqui estão, pode levantar a mãozinha aí para falar assim, cara, eu fiz o curso e eu me descobri, eu vi todos os meus problemas, tudo o que eu passei, eu me reconheci, me tratei fazendo um curso. Porque os cursos, eles são terapêuticos para quem faz. Né, Osmar? O curso é muito terapêutico. Tá aqui a Samara. Nós nos cuidamos, nós viramos, transformamos a nossa vida enquanto nos preparamos. Não interessa se você vai cuidar do outro. Mas se você tiver acesso a fazer qualquer curso de terapia integrativa, você vai perceber o quanto você está predisposto a mudanças. Pessoal, entramos no nosso último minuto da live. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Nós começamos assim meio tímido, passamos a live para um pouquinho mais cedo. Segunda-feira, a Francisca vai estar com a gente. Vamos falar de massagem, terapia tântrica. Terapia tântrica. E na quinta-feira que vem, nós vamos falar de finanças pessoais com o Gleibe, com meu irmão, que é top, tem um curso de finanças pessoais, gente. Quinta-feira que vem, agora tá mais cedo, é 8h45 para vocês não brigarem com o horário. Hoje eu não vou continuar a live mais um pouquinho, mas tem alguns dias que a gente continua. Na segunda-feira eu vou falar com a Francisca Aguiar. Nós vamos falar sobre terapia tântrica. Vamos desmistificar um pouquinho aquela questão da massagem tântrica. Espero vocês na segunda, 8h45. Vai ser super corrido, mas eu estarei aqui, ó, firme e forte. 8h45, vamos falar de terapia tântrica com a Fran. E na semana que vem tem o Gleibe, na outra semana já tem as lives também agendadas, eu vou passando para vocês. Beijo no coração, amo vocês e até a semana que vem. Beijo!
E participem, divulguem. Tá gravado no IGTV e tá tudo no meu canal do YouTube. Entra lá no meu canal do YouTube, assistam, divulguem e passe o link pro pessoal. Beijo no coração. Até o próximo Papo com a Paty. Beijo da Paty. Tchau.